O gin é uma bebida alcoólica bastante forte, mas que basicamente não tem carboidratos. E com isso ela ficou popular como uma bebida alcoólica fit. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Lembrando que hoje é o último dia para você aproveitar todos os meus cursos em promoção. Mais informações aqui nos comentários. Pois bem, é verdade que o gin ele é reduzido de carboidratos, porém a caloria dele, do álcool, é bastante elevada. Então a gente tem gins aí de mais ou menos 37 a 50% de álcool, de teor alcoólico. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 100 ml do gin, se você tiver um gin de 40% de álcool, 40% de 100 ml, 40 ml é de álcool purinho. E o álcool, ele tem uma caloria elevada sim. Uma dose de gin médio, que é por volta ali de 40, 45%, os mais populares, vai ter por volta de 250 calorias em apenas uma dose de 100 ml. Claro, a dose poderia ser um pouco menor, eu não sou barman, como você já percebeu, mas, né, vamos calcular então aqui 100 ml. Bom, a caloria do álcool já é uma caloria bem exagerada, bem calórico, né? Mas pode ser pior, pode ser pior. O que a gente costuma observar, né, que as pessoas que não clicam no gostei, se inscrevem no canal, mesmo sem beber álcool, nunca vão evoluir. Então desce lá, clica no gostei, se inscreve no canal enquanto você ouve a minha voz. E indo adiante aqui na nossa discussão, a gente vai ver que a bebida alcoólica ela pode ser combinada com outras coisas. Então se você pegar a clássica brasileira caipirinha, ela é uma receita, né, de cachaça que tem um valor calórico muito parecido com o do gin, que fique claro, um teor alcoólico e calórico parecido, só que você faz um enriquecimento, né, ou empobrecimento, depende do ponto de vista que você está analisando, mas um enriquecimento da bebida com limão, que basicamente não tem caloria, legal, saudável, fruta, mas também açúcar. E algumas bebidas de gin você acaba não utilizando, né? Pelo menos eu digo de forma popular, como eu disse, não sou especialista, não sou barman, eu estou aqui para discutir ciência e não coquetéis. Mas o que a gente observa na prática dos coquetéis mais populares, né, é que eles não têm, né, alguns enriquecimentos com açúcar e tal. Claro que pode ter, mas no geral as pessoas fazem uma mistura do gin até mesmo com coisas que são zero, né? Por exemplo, a tônica zero. Então dando um sabor que para o meu paladar é horrível, mas tem gente que gosta. Eu não gosto nem da tônica zero, quanto mais do gin, com a tônica, coisa horrível. Mas é gosto, lógico, pelo amor de Deus, não vai discutir o vídeo agora, porque eu não concordei com você. Ai, meu Deus do céu. Então a tônica zero não tem calorias. Então, mais ou menos falando, você está tomando álcool puro, modo de dizer, né? Seria o mesmo que tomar, por exemplo, uma caipirinha com adoçante, porque o limão é meio que irrelevante, então, né, pelo menos você não piora. Existem outros coquetéis que você acaba colocando, às vezes, algum xarope de alguma coisa, que o xarope daquela coisa que é um xarope com gosto e que é lotado de açúcar. Então no gin não se costuma utilizar isso, mas pode ser utilizado. Também é feita uma combinação com energético. Quando não é zero a gente tem açúcar, e isso é ruim. E quando é zero, né, do ponto de vista calórico, não tem um enriquecimento. Mas também é ruim, porque a cafeína junto com o álcool não é legal misturar, tá? Não é legal. Você pode causar uma desidratação maior, você pode ativar demais o seu sistema nervoso de um jeito que ele fica até razoavelmente confuso, porque um deprime, o outro estimula. Então, sabe, vira uma zona do caramba. Eu particularmente, não misturaria se fosse você, mas, né, a vida é essa. Então, com o energético zero, pelo menos do ponto de vista calórico, você minimiza isso. Agora, eu acho que ele ficou muito conhecido por ser mais fit, ou mais, né, porque às vezes é feito ali, alguns coquetéis, com algumas coisas botânicas. Então algumas ervas, sabe, algumas coisas assim, que você pode falar que tem algumas propriedades, mas que juntamente com o álcool você, pelo amor de Deus, não está pensando nos benefícios disso. Você pode dizer o seguinte, não posso levantar a mão e fazer uma pergunta? Pode. Mas né, se eu posso minimizar, já que eu vou beber de qualquer jeito, pelo menos eu vou colocar uma erva lá que seja saudável, alguma coisa assim, tá bom, né? Você pode usar isso para deixar menos pior, mas dizer que fica bom, não. Então, assim, dizer que o gin é uma bebida alcoólica fit, de certa forma, não está errado, porque o fit, na verdade, nem tem a definição dessa palavra ainda hoje, né? Então a gente entende o fit como uma coisa de bem-estar, e aí o bem-estar ele é muito complicado, porque o álcool causa bem-estar, né? Mas também causa malefícios à saúde.
Então a palavra fit a gente vai conseguir dizer se ele é ou não, e entre outras coisas, o dia que a Organização Mundial da Saúde falar, olha, para ser fitness tem que ter isso. Aí a gente pode enquadrar como sim ou não. Aqui por enquanto é subjetivo, cada um entende o que quiser. Então se você colocar aqui que você atenua um pouco, colocando uma erva, alguma coisa mais saudável, de repente misturando, às vezes, uma coisa natural, sei lá, algum tipo de chá, é menos pior do que o restante. Uma coisa que a gente observa na prática é que o volume do gin, ele costuma ser grande, né? Então, normalmente você não toma, por exemplo, o uísque você normalmente toma menos, né? O gin você toma um copo bem grandão, e aí você tem a oportunidade de colocar mais gelo, fazer uma bebida mais fraca e usar alguma coisa zero. Para quem que eu acho legal para um bebedor, para quem já vai beber, lógico, o ideal é não beber. Por exemplo, para uma pessoa que quer beber, às vezes para não se sentir de fora, por mais idiota que isso possa ser, com todo o respeito do mundo, né? Hoje eu não tô legal, desculpa. De repente a pessoa quer um copo ali para acompanhar, então coloca bem pouquinho de gin, faz um volume bem grande, coloca uma tônica zero, alguma coisa zero, e vai ali aproveitando e faz de conta que eu estou tomando álcool, sabe? Porque no final das contas, eu observo pelo menos dois grandes grupos de pessoas. Os que bebem para acompanhar, para degustar, então não se preocupe em ficar bêbado. Então quanto mais fraco for o drink, menos alcoólico for, melhor. E tem as pessoas que querem se embebedar, sentir o efeito do álcool. Para essas, meio que não é relevante, porque ele vai buscar o efeito do álcool. Então, se a bebida está fraca, ele toma várias. Se ela está forte, ele toma uma. Então meio que, nesse caso, você vai colocar para dentro de qualquer jeito, você só vai demorar mais ou menos. Porém, dizer que o gin é superior a qualquer outra não é verdadeiro, porque se você pegar uma bebida como, por exemplo, a cachaça, a vodka, o uísque, mais ou menos falando, tem teor alcoólico parecido, sem teor de açúcar. A caloria vem muito do álcool, na verdade vem tudo do álcool. Então você poderia fazer o mesmo com as outras bebidas, que daria mais ou menos do mesmo que o gin. Agora, vamos falar de coisa boa? Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde a gente fala quantas vezes na semana a gente deve treinar o abdômen para que se tenha os melhores resultados para a sua definição muscular. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.